Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais este dia, por tudo que tem nos dado, por esta manhã e por podermos estar aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Nos ajude agora com Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, tudo o que está escrito, tudo que nos foi revelado, Senhor, e que possamos não apenas ouvir, mas praticar, Senhor, cada um dos Teus ensinos, mudar a nossa vida, o nosso procedimento, Senhor, para que possamos imitá-lo, Senhor, para que possamos ser perfeitos, porque Tu és perfeito, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós estamos ainda estudando teologia própria, que significa estudo do Deus em si mesmo, seus atributos especialmente, quem Ele é, o que Ele faz, como Ele faz, por que Ele faz. E na última aula a gente viu o que mesmo? Santidade. A gente viu que Deus é santo. Aí se Ele é santo, o que isso quer dizer? Ele é santo em tudo que Ele faz, é o atributo dos atributos, Então a gente viu que Ele é... A santidade dele significa que Ele é puro em tudo que Ele faz, moralmente excelente, e também que Ele é separado de toda a criação. Então Ele é distinto de qualquer coisa por ser o Criador, o Eterno, o que é inigualável. E a gente viu também sobre o poder de Deus. A gente viu como Ele é onipotente, o que significa toda essa onipotência dEle também, que é a força de tudo. Sem a onipotência, o que seria de Deus? A sua misericórdia seria nada mais do que fraca, Então, hoje nós vamos ver agora mais 2 atributos. O primeiro é a fidelidade de Deus. Então, Deus é fiel. Nós cantamos isso com frequência, Tu és fiel, Senhor, fiel a si mesmo, que a gente mudou o hino também agora, A letra do hino. A gente fala fiel a nós, agora a gente fala Tu és fiel a si mesmo, E aí eu quero começar ele sobre o ponto de vista do ser humano. Se Deus é fiel, nós somos o quê? Muitas vezes infiéis, Com mais frequência do que deveríamos, na verdade. Então, infidelidade é um dos pecados mais excepcionais hoje em dia, ou com muita frequência, que acontece e praticamos com mais frequência do que nós realmente pensamos. No mundo dos negócios, por exemplo, o que acontece? A gente tem toda uma carga de legislação, de tentativas de segurança jurídica, e o que acontece? Mesmo assim, pessoas não cumprem os contratos, os acordos, o que diz, especialmente se não está escrito, se foi só uma palavra que foi dada, qual garantia nós temos que a pessoa cumprirá? Praticamente nenhuma, E mesmo quando está escrito, assinado e tudo mais, as pessoas quebram o contrato, muitas vezes não porque não puderam, mas porque não querem, porque são infiéis. Então, no mundo dos negócios, perversidade atrás de perversidade e infidelidade atrás de infidelidade. Ou, no mundo social também, nos nossos relacionamentos, somos fiéis. Fiéis aos nossos amigos, fiéis aos nossos irmãos. Com que frequência nós traímos os nossos amados? Ou até mesmo em questões maritais. Somos fiéis ao nosso cônjuge? Muitas vezes a gente pensa na questão da fidelidade simplesmente como um ato sexual de fato. Mas a fidelidade ao nosso cônjuge vai até que ponto? É simplesmente física? Nós temos um compromisso maior com o nosso cônjuge? O que nós juramos quando nós casamos? É muito mais do que simplesmente ser fiel na questão sexual. Nós somos infiéis quando falamos mal, quando não cuidamos, quando não fazemos o nosso papel no casamento, quando nós não, de fato, zelamos pelo nosso cônjuge. E falamos mal à vontade. Falar mal talvez seja um dos aspectos mais comuns onde a gente é infiel. Falamos mal do nosso cônjuge para os nossos pais, para os nossos amigos, querendo justificar uma coisa ou outra. Muitas vezes, o nosso erro, o nosso pecado, a gente acaba aumentando esse pecado, sendo infiel, destruindo a vida do nosso cônjuge, a honra do nosso cônjuge. Então, infidelidade é muitas vezes comum, certo? Desconsiderando laços sagrados, é como se descarta roupas velhas. Então, esses laços sagrados de união com o nosso cônjuge, muitas vezes não significam praticamente nada, mesmo no nosso meio. No mundo, não precisa nem falar nada,
divórcio e tudo mais acontece com uma frequência absurda, mas no nosso meio também. Então, infidelidade é comum, ou até mesmo no mundo eclesiástico. Se a gente pensar, nossos líderes, por exemplo, no contexto da igreja presbiteriana, os líderes eles precisam fazer o quê? Eles subscrevem alguns símbolos de fé e juram, quando são ordenados, juram manter nesses símbolos. E muitas vezes distorcem, pervertem, e quando são questionados, falam, não, eu estou seguindo os símbolos de fé. São infiéis ao seu juramento, infiéis no ensino do povo. Toda vez que alguém vai ensinar outro, especialmente no contexto de igreja, nós precisamos ser fiéis à verdade, à palavra de Deus. E ensinamos o que sabemos que é errado, porque nós não queremos a verdade. Então, infidelidade, de novo, infelizmente, é algo que aparece com frequência em todos os meios, inclusive no contexto da igreja. E especialmente quando a gente pensa no contexto como um todo, das Sagradas Escrituras, de tudo que nós já aprendemos, nós vivemos de modo digno de tudo que nós aprendemos? Temos aprendido até agora? Quantas vezes nós não fomos infiéis a Cristo, ao nosso Senhor? Chamamos de Senhor, mas o que nós fazemos? Ignoramos os seus mandamentos. Ou seja, não é nosso Senhor. Essa união, esse pacto que nós temos com Ele, quantas vezes nós fomos infiéis? Especialmente depois de todos os estudos e tudo que nós tivemos aprendido, à luz e privilégios que nos foram outorgados. Infidelidade atrás de infidelidade, porque amamos o pecado. Não nos importamos tanto assim com a verdade, com a palavra, e nem chamamos pecado de pecado, como nós falamos na última vez, chamamos de deslizes ou pequenos erros, mas de fato são pecados. Então a infidelidade muitas vezes reina no nosso meio. Deus, porém, é diferente. Deuteronômio 7:9 fala o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então aqui a fidelidade então, é exagerada há 1000 anos. Aquele que é fiel, aqueles que guardam a aliança, e a misericórdia dele então vai por 1000 anos. Exaltando a fidelidade de Deus ao cumprir a sua parte no pacto. Certo? De guardar, de nos guardar. E de prover, então, essa misericórdia. Então, a qualidade de fidelidade, ela, na verdade, é essencial a Deus, obviamente. Se Deus fosse infiel, Ele estaria negando a si mesmo, a quem Ele de fato é. Ele não seria Deus. Que é o que está lá em 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, como frequentemente somos, Deus, porém, o quê? Permanece fiel. Certo? Pois, de maneira nenhuma, pode negar-se a si mesmo. Então, Deus não pode ser infiel. Isso não faz parte do seu ser, da sua essência, do seu caráter. Então, fidelidade é essencial a Deus. Fidelidade, então, é uma dessas perfeições que a Bíblia relata como algo que cobre o Senhor, como um manto, como uma veste, algo que está por todo o seu lado, ao redor de ti, que é o Salmo 89:8, ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Então, a fidelidade cerca o nosso Deus como uma veste. Até quando Deus se encarnou, Isaías, que está referindo à encarnação de Cristo, fala que a justiça vai ser como um cinto nele, nos lombos, e a fidelidade também o cinto dos seus rins. Então ele vai se vestir dessa fidelidade. Certo? É algo que está cobrindo ele. E cada declaração, então, o que significa essa fidelidade? Cada declaração e promessa de Deus, cada profecia e pacto, e cada ameaça, é interessante como o Pink nunca esquece de colocar todos os lados. Essa fidelidade quer dizer que as suas promessas graciosas, bem como as suas ameaças, serão cumpridas. Certo? Ele fará acontecer. Vamos abrir lá em Números 23:19, que é Balaão, na verdade, falando. Números, capítulo 23. Versículo 19. E o contexto aqui é Balaão sendo pago ou incentivado a amaldiçoar o povo de Deus.
certo? E o cara lá, que eu não lembro o nome, estava querendo fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, Balaque, né? Então, no versículo 19 fala, Balaão, referindo as palavras do Senhor a Balaque, fala, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, a questão é, como Deus vai amaldiçoar o povo? Ele não prometeu abençoar? Não entrou em um pacto? Ele não falou que faria isso? Deus não é homem para mentir, Ele não vai descumprir, quebrar o seu pacto, a sua aliança, porque Ele é fiel. É impossível agora Deus amaldiçoar o povo, porque Ele já prometeu um pacto, uma aliança de misericórdia com esse povo. Então o que Ele cumpre, o que Ele fala, Ele cumprirá. O que Ele prometeu, acontecerá, porque Deus é fiel. Em Lamentações também, um texto que a gente conhece muito bem, a segunda parte fala que a gente tem lá que a misericórdia dele é a causa de não sermos o quê? Consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. No verso 23, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Por que a misericórdia dele renova a cada manhã? Porque ele prometeu. Porque ele é fiel. Uma fidelidade que é grande. Então não seremos consumidos. Porque ele prometeu redenção. E ele é fiel. Então ele cumprirá cada uma das suas promessas, cada uma das suas falas serão cumpridas. Deus então ele é verdadeiro, certo? A sua palavra então é certa, né? A sua promessa é certa. Essa é a base então da nossa confiança nele. Ninguém jamais confiará em Deus em vão, porque Deus, quem confia em Deus, está seguro. As promessas de Deus serão cumpridas, porque a gente viu que ele é verdadeiro, ele é santo, ele é fiel e ele é onipotente. Então ele tem todas as condições, o único que tem todas as condições e a certeza de fazer o que ele prometeu. Diferente de nós, por mais que possamos querer cumprir as nossas promessas, muitas vezes nos falta poder, capacidade, onisciência, etc. Deus não falta nada. Ele tem a onipotência, ele tem a onisciência, ele tem a fidelidade. É parte do seu caráter. Então nós podemos confiar nele, não será em vão, porque ele cumprirá cada uma de suas promessas. Certo? Porém, uma coisa é aceitar essa realidade, né? Deus é fiel, né? E daí? Outra é a gente agir sobre isso. Nós contamos com Deus para realizar cada uma de suas grandes promessas? Nós esperamos que ele realmente faça tudo por nós, tudo que ele falou? Ou descansamos em suas palavras, como está lá em Hebreus 10, 23, pois quem fez a promessa é fiel? E aqui a gente vai falar, o Pink vai falar especialmente sobre o contexto de dificuldades, mas antes de chegar nisso, eu quero pensar um pouco com vocês sobre o contexto de, talvez a nossa santificação. Porque o mundo, especialmente hoje em dia, tem muito essa questão de pregar autoajuda e etc., com base em melhoramento pessoal, qualquer que seja, para melhorar suas finanças ou para melhorar suas atitudes, para você ser uma pessoa melhor. E muitas vezes isso é pregado hoje em dia com várias teologias distorcidas, etc., onde as pessoas buscam ser pessoas melhores. Qualquer que seja a base filosófica por trás disso das pessoas, elas buscam isso. A questão é, elas têm garantia que vão conseguir? Elas podem ser pessoas melhores de fato? Algumas vezes Deus, em sua graça comum, permite que as pessoas sejam o que Calvino fala de virtude civil. Elas têm uma virtude, conseguem ser pessoas boas, mas elas não têm garantia nenhuma. Agora a gente tem alguma garantia de que podemos ser pessoas melhores? Deus prometeu isso? Prometeu, não é? Deus não prometeu que nos daria o Espírito Santo? Qual que é o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se a gente buscar essas coisas, a gente pode melhorar nelas? Se Deus é fiel, e se nós buscarmos, a gente tem, de fato, a garantia de que seremos pessoas melhores. Então, por que nós não amamos como deveríamos? Falta alguma coisa da parte de Deus? Por que nós não temos a alegria que deveríamos? Falta alguma coisa da parte de Deus? Por que não temos a paz? Deus fez alguma coisa para que pudéssemos ter paz? Por que faltam essas coisas? Eu não lembro o texto, mas Pedro também fala, né, que todas as coisas para a piedade já nos foram dadas. E se Deus é fiel,
O que falta é nós buscarmos e melhorarmos. Num aspecto da responsabilidade também. Então, o mundo não tem essa garantia. Nós temos. Nós podemos e devemos ser pessoas melhores, buscarmos a nossa santificação. Porque qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? A nossa santificação. Nós temos a garantia que podemos obtê-la. Não que sejamos perfeitos e vamos alcançar a perfeição aqui. O Natan fala muito isso. Eu vou disciplinar ele e falar para ele que não deve mais pecar e tudo mais. Cada vez pecar menos. Ele fala, não. Ele fala, a minha professora na IBD falou que a gente, mesmo que a gente tente, a gente não vai conseguir ficar sem pecar. Eu, não, mas ela não quis dizer que é esse fatalismo, cara. Não é que você não vai conseguir pecar, você deve cada vez pecar menos. Ela está falando outra coisa. Ela fala que nós, nessa corrupção e tudo mais, não somos perfeitos ainda, mas você deve. Porque esse é o mandamento do Senhor. Sede vós perfeitos, porque eu sou perfeito. Ou sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus é fiel. Deus prometeu essas coisas. Nos prometeu o Espírito Santo e cumpriu, não foi? Ele não já derramou o Espírito Santo? Você não já tem o Espírito Santo? Os eleitos de Deus não já têm o Espírito Santo? Que frutifica? Então, por que nós estamos melhorando? Falta a fidelidade de Deus? Ou falta a nossa fidelidade para com Deus? Certo? Então, nesse aspecto, precisamos entender isso também, né? Deus é fiel. Entendendo isso, isso deve não nos trazer angústia, mas paz, para que possamos buscar essa santificação. De que Deus está do nosso lado. Que nós podemos obter porque Deus está conosco. E Ele é fiel. Certo? Então não precisamos nos estressar como se fosse algo impossível, pelo contrário. Quem está em nós é mais poderoso do que qualquer pecado por aí. E do aspecto de dificuldades também, que é o que nos faz muitas vezes questionar a Deus, né? Questionar a sua fidelidade, quando dificuldades acontecem. Né? Afinal, quando tudo vai bem, é fácil crer em Deus, não é? Mas quando tudo não vai bem, é um pouco mais difícil, não é? Para não dizer muito mais difícil. Então, há momentos em que não é fácil crer que Deus é fiel. Seja por qualquer motivo que aconteceu na sua vida ou acontecerá ainda. Somos atacados, por exemplo, pelo inimigo, por Satanás, que está rodeando e atacando sem parar, com suas palavras de ateísmo em nossos ouvidos. Seja também porque nossos planos muitas vezes queridos, que nós achamos que seriam maravilhosos como se fosse também glorificar a Deus nisso, muitas vezes são impedidos. Até missionários que planejam fazer tantas coisas e irem em tantos lugares, e seus planos são impedidos, certo? Como se estivesse impedindo a glorificação de Deus. Ou muitas vezes nossos amigos também falham conosco. Quantos amigos já nos traíram, nos abandonaram, nos deixaram, como Paulo fala no final, né, 2 Timóteo, que foi abandonado por todos, exceto um, né, que não abandonou. Quem foi mesmo que não abandona? Deus, né? Deus nunca o abandona. Então, como é que a gente crê na fidelidade de Deus quando tudo vai ruim? Ou até mesmo quando nossos irmãos em Cristo nos traem? Nossos líderes que deviam nos ensinar, nos traem, passando mentiras em vez da verdade. Então, a questão é, como é que a gente harmoniza a providência amarga de Deus com as suas doces promessas? Com a doçura das suas graciosas promessas, porque algumas vezes a providência de Deus é dura, né? Amarga mesmo. A gente sente o peso de muitas aflições em nossa vida. Então, como é que a gente harmoniza essa providência? E é interessante também que Pink fala que a providência não é os males do mundo como se fosse algo à parte de Deus. A gente tem sempre que lembrar que tudo que acontece está debaixo do quê? Do governo de Deus. Uma vez eu vi que a gente esqueceu o que é providência. Antigamente se dava o nome à cidade de Providência. Hoje em dia ninguém nem sabe o que é providência. No meio cristão. Eu lembro de ler Sherlock Holmes, né? O Arthur Conan Doyle, que não é nem cristão. Era um pagão, era um ateu, depois virou um místico, sei lá o que da vida. Ele falava muito sobre a providência de Deus em seus escritos lá. Ele entendia o que era. Por mais que ele não fosse crente, ele sabia o que era. Hoje em dia um crente não sabe o que é a providência de Deus. Especialmente quando ela é amarga. Mas o Pink aqui deixa muito bem claro
o que está acontecendo de duro na sua vida está debaixo do comando de Deus. Então, como é que a gente harmoniza essa providência, muitas vezes amarga, com a doçura das suas graciosas promessas? Vamos abrir lá em Isaías 50:10? Isaías capítulo 50. Quem achou pode ler, por favor. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu Senhor? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Então, que está falando sobre aquele que deve temer a Deus, e que está andando como? Em trevas, né? Sem nenhuma luz, na providência amarga de Deus. O que ele deve fazer? Esses que temem a Deus, confie em o nome do Senhor. O que é o nome do Senhor? Se refere à pessoa dele, aquele que conhece o nome do Senhor, não é aquele que sabe sobre Deus, é aquele que tem um relacionamento com o Deus que está por trás desse nome. O nome significa a pessoa de Deus. Então, confiar no nome de Deus, saber quem é esse Deus, por mais que as circunstâncias não pareçam boas, tem que andar na fé. Não é? Então, aqueles que estão nessa situação têm que se firmar sobre Deus, que é fiel, que prometeu essas graciosas promessas. Ele vai fazer cumprir. Então, quando somos tentados a duvidar de Deus, precisamos aprender o quê? A esperar. A esperar como? Confiando nele, esperar nele. É que no devido tempo fará tudo claro. E aqui é um texto que talvez é um pouco fora, assim, que fala no lava-pés, né? Jesus fala para Pedro que o que eu faço agora tu não sabes, mas compreender lá depois. Uma hora você vai compreender. Ou mesmo que não compreenda, uma hora você vai conhecer de fato quem é Deus, que é a questão de Jó. Jó recebeu a resposta do seu sofrimento. Benjamin quer participar. Jó recebeu a resposta do porquê das suas angústias? Qual que foi a resposta que ele recebeu? Qual foi? Ele recebeu Deus como resposta, né? Olha só eu, quem sou eu? O que eu faço, o que eu fiz, quem é você? Então confie, eu estou no comando de todas as coisas. Sou eu quem fiz todo o universo e que estou comandando essa providência. E sou eu que prometi o final dela. Então, que motivos há para você não confiar? Eu que entreguei o meu próprio filho. Jó ainda não tinha essa realidade, não é? Mas foi isso que aconteceu. Sim. Tem um argumento que é usado muitas vezes, eu acho correto, que é sobre memorizar a Bíblia, né? E muitas vezes citam o Salmo 119, né? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, versículo 11, porque... Ou até mesmo o credo e as coisas que a gente tem das Escrituras, né? Acho que era Lutero que falava, como é que vocês não sabem de cor o credo, os mandamentos e o Pai Nosso? Porque quando a gente memoriza isso, a gente vai ter no nosso coração essas promessas, e isso é necessário para quando as circunstâncias vierem, tudo se abalar, a gente vai estar firmados em Deus. Então, muitas vezes a gente não memoriza, a gente põe nossos filhos para memorizar a Bíblia, e nós não memorizamos.
Nós não sabemos. Se a gente lista quais promessas Deus falou sobre isso ou sobre qualquer coisa, ou que promessas que realmente estão mais firmadas no seu coração, muitas vezes a pessoa não vai conseguir citar nem duas. Então, como é que ela vai andar nas trevas e confiar em Deus? Confiar no quê? O que Deus falou? Quem é Deus? Se nós não conhecemos e não sequer memorizamos, nós não podemos andar na fé, viver pela fé, né? Como? E vai ficar desesperado, porque não tem um eixo, né? E essa é a resposta. Muitas vezes a gente quer uma resposta que nos satisfaça, mas é interessante também aquele episódio do cego, que Jesus cura, que ele pergunta para Jesus, né? Por que ele está assim? Porque seus pais pecaram ou porque ele pecou? E qual foi a resposta de Cristo? Às vezes me colocaram num dilema falso aqui, isso não é isso, ou é porque o pai ou porque ele pegou. Mas foi para quê? Para a glória de Deus. Uma vez eu vi falando, se você perguntasse para aquele cego, se ele ficasse cego por mais, de novo, ele ficaria numa boa, porque ele entende que isso é para a glória de Deus. Porque não importa o sofrimento que você passou, se isso glorificou a Deus, você tem que ficar o quê? Alegre, feliz. Então a questão é que a sequência dos acontecimentos, o que virá ainda, demonstrará que Deus é gracioso e não se esqueceu ou enganou os seus filhos. Então vamos lá para o capítulo 30 agora, verso 18. Lá está escrito assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. E depois continua: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. E fala sobre essas promessas graciosas que acontecerão, onde nós não teremos mais lágrima, choro, né? Porque Deus vai enxugar toda lágrima. Então ele espera, aqueles que esperam são o quê? Bem-aventurados, são abençoados, porque esperam em Deus, e Deus vai ter misericórdia, se compadecerá de cada um deles. Então o futuro demonstrará a graciosidade de Deus. Aquela promessa que muitos sabem de cor, que fala que sabemos que todas as coisas o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperaram. Nós talvez não entenderemos perfeitamente, talvez sim, mas ficará claro que todas essas coisas foram para o nosso bem, para a glória de Deus, mas também para o nosso bem, daqueles que amam a Deus. Então chegará um momento em que as coisas se esclarecerão. E os ímpios não é motivo de nós resvalarmos os pés por causa da prosperidade dele. A gente tem que se atinar para o quê? Para o final, para o dia do juízo. Qual que era o salmo que falei isso? Quando ele entrou na presença de Deus, se atinou para o fim deles. Os pés quase resvalaram, porque ele via a prosperidade dos ímpios, e a gente muitas vezes fica nisso, pensando na prosperidade dos ímpios. Por que eles prosperam? Os filhos deles não adoecem. Os nossos vivem lá no pronto-socorro. Eles não, tem tudo de bom. Eternamente não. Tem tudo de ruim. Hoje todo mundo recebe a graça de Deus. Agora imagina um lugar onde a graça de Deus jamais alcançará. Onde nada da misericórdia de Deus será derramada. Esse é o final deles. E qual que é o nosso? Onde nada de pecado alcançará. Onde nenhum choro mais acontecerá. Nada de mal acontecerá. Esse é o fim daqueles que amam a Deus. Porque Deus é fiel e cumpriu. E cumprirá isso, na verdade. Ele já cumpriu a vinda do seu Filho, né, e o perdão dos nossos pecados. Então Ele não nos enganou. Muito pelo contrário. Ele até falou sobre como seria a nossa vida aqui, não é? Neste mundo vocês vão passar por quê? Aflições. Mas o quê? Tem de bom ânimo,
Por quê? Porque eu venci o mundo. Já foi derrotado. Onde está a morte, o teu aguilhão? Então nada mais deve nos afligir. Por mais que a gente sinta que há as penas ainda, nós sabemos que nosso futuro é um eterno peso de glória. Que comparação tem? Essas coisinhas que acontecem aqui, essas torturas e sofrimentos que passam por aí, não se comparam a esse eterno peso de glória. Muito bem, então, os teus testemunhos tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade. A Bíblia, as Escrituras, têm diversas ilustrações sobre a fidelidade de Deus. Tanto do aspecto gracioso, da salvação, da misericórdia, da bondade de Deus sendo derramada sobre o seu povo, como também do executar das suas ameaças. A gente tem o versículo que talvez muitos não gostam também, que fala que Deus é um fogo que consumidor. Hebreus 12, 29, ele é um fogo consumidor. O pecado, a injustiça, a perversidade não pode permanecer diante de Deus. E ele fará justiça e juízo. Destruirá tudo isso. Então a execução das ameaças de Deus são demonstradas, por exemplo, em cada estágio da história de Israel. Se vocês fizerem isso, obedecerem os meus mandamentos, meus estatutos, serão abençoados, mas se descumprirem, deixarem de fazer, eu os punirei. Deus os puniu várias e várias vezes, cumprindo as suas ameaças, e Ele cumprirá todas elas. Onde a gente tem a última lá de Apocalipse, que é para Apocalipse a gente põe para a Escritura toda, que é aquele que diminui um pouco das Escrituras, ou aumentar, vai receber o quê? Todas as ameaças neste livro. Tudo será derramado, todo o furor de Deus será derramado sobre ele. E a gente tem isso também sobre indivíduos, não somente sobre povos por aí, mas também Faraó, Corá, Acã, que escondeu a capa, o ouro e a prata, e tantos outros que foram punidos. Então ele cumprirá todas as ameaças. E o Pink fala ainda pessoalmente assim, para você também, meu caro leitor, se não fugir para Cristo, não buscar o refúgio nele, o lago de fogo certamente será a sua porção. A porção dos ímpios é o lago de fogo. Esse lugar onde não há misericórdia, onde não há graça, onde o amor de Deus não será direcionado. Por que isso vai acontecer? Porque Deus é fiel. Ele assim prometeu e assim o fará. Tudo. O inferno foi, na verdade, uma das coisas mais ensinadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? A realidade do inferno. Essa é uma coisa interessante, você falou que Deus é fiel, né? Muitas vezes esse termo ele é utilizado somente para as benevolências de Deus, mas esquecem o quanto a justiça, o quanto ele será fiel à sua própria justiça também, né? Então ele fará a justiça, e com relação aos ímpios isso implica viver eternamente afastado do Senhor. Vai cumprir as suas promessas. Ele é fiel. E é impossível ele não cumprir, que a gente viu que é a essência de Deus. A essência dele ser fiel àquilo que ele promete. Então todos que não estão refugiados em Cristo receberão todas as ameaças, porque Deus é fiel. Muito bem, então a fidelidade de Deus demonstrada, né? Então Deus é fiel, por exemplo, em preservar o seu povo, né? Então 1 Coríntios 9 fala que fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E o contexto disso aqui, especialmente versículo 8, Paulo fala que Deus confirmará seu povo até o fim, para ser irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo fala que Deus confirmará o seu povo até o final, preservará até o final, não deixará que nenhum caia e fique fora da fé. Ele vai preservar cada um deles. Então a base da nossa confiança, e a confiança de Paulo, não está na fidelidade do povo, na firmeza do povo, de que eles vão cumprir tudo o que Deus requer deles, mas a salvação e a irrepreensibilidade deles, a permanência deles em Cristo, é porque Deus confirmará. Então o fundamento da nossa salvação também é porque Deus é fiel, não está em nós. Porque mesmo que nós sejamos infiéis, Deus é fiel e cumprirá a sua redenção, cumprirá as suas graciosas promessas.
Então, a firmeza, a confiança, o fundamento disso tudo está na fidelidade de Deus. Tanto a punição dos ímpios como a nossa redenção. Firmada em Deus. Deus também é fiel, em um aspecto que muitas vezes nós não queremos ouvir, em disciplinar o seu povo. Não é? Deus não disciplina, não açoita todo filho que recebe, Hebreus 12, porque Ele é fiel. Né? Então a fidelidade de Deus ela deve ser confessada também enquanto nós somos repreendidos, quando Deus está nos disciplinando, quando o braço dele está pesadamente sobre nós. E muitas vezes a providência amarga é por quê? Porque Deus está nos disciplinando. E nós precisamos então confessar essa fidelidade. A fidelidade é o que segura, que suporta a vara do castigo de Deus. E reconhecer isso nos humilha. Aí faz com que a nossa murmuração seja transformada em gratidão. Em vez de a gente falar, por que Deus? Por que você está fazendo isso, Deus? Onde está o meu Deus? Por quê? Em vez de ficar murmurando, a gente tem que reconhecer, especialmente na disciplina, que é o amor de Deus sendo derramado. Por que Deus disciplina? Porque Ele te ama. Aqueles que não são disciplinados, que está lá em Hebreus 12, eles são o quê, como é falado? Não são filhos. Eles serão punidos e condenados eternamente, mas os filhos serão repreendidos, disciplinados com a vara da justiça de Deus, suportada por sua fidelidade. Então Ele não vai deixar você andar no caminho perverso, muito pelo contrário, porque Ele é fiel, Ele vai te corrigir, trazer de volta para os caminhos dEle. Então, em vez de murmurar quando Ele te corrige, te traz de volta para os caminhos seguros e vai te levar às pastos verdejantes, em vez de murmurar, você agradece. Então, por mais que a disciplina não seja motivo de alegria no início, ela produz fruto de justiça. Certo? Isso demonstra a fidelidade, a justiça de Deus e o amor dEle por você. Então, essa fidelidade é motivo de alegria e gratidão. Então, como Daniel fala, quando ele reconheceu lá que estava chegando o fim do exílio, a preocupação dele foi, mas o povo está ainda em pecado, como é que ele vai tirar do exílio se o povo ainda está em pecado? Então ele fala, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o quê? O corar de vergonha. A nós não pertence o porquê, e reclamar, e questionar a esse Deus santo. A nós cabe ao corar de vergonha. Porque nós somos pecadores. A disciplina vem porque nós precisamos, porque nós descumprimos a palavra de Deus, desviamos para a direita ou para a esquerda, e precisamos então voltar ao prumo. Certo? Tudo bem? Disciplina, motivo de alegria. Então ela não é contrária ao amor prometido na aliança divina, mas pelo contrário, ela é consistente, que é Hebreus 12 que a gente já citou várias vezes, não precisa abrir lá agora, né? Pode ler depois. Então a disciplina ela é consequência da bondade e fidelidade divina, que está lá em Salmo 89 também. Podem abrir depois, senão a gente não termina. Tudo bem? Especialmente pais, né? Vocês amam seus filhos, são fiéis a Deus, vocês têm bondade para com seus filhos. Se você não disciplina, isso mostra que não. Falta amor, falta fidelidade, falta bondade. Então, deixar a vara de lado é falta de bondade. Muito bem, então Deus também é fiel em glorificar o seu povo. Né? Deus não lida conosco, graças a Deus, com base nos nossos méritos. Certo? Porque a gente tem qual mérito? Trapo de injustiça. Certo? Mas por amor do seu nome, pelo seu nome Ele tirou o povo do Egito, por amor do seu nome Ele conquistou a terra prometida, por amor do seu nome Ele nos redimiu. Então Ele é constante nesse seu propósito de graça. E a gente tem lá a corrente lá dourada, de ouro, sei lá, que o puritano colocou, que é a Romanos 8 também, que fala que a esses também chamou, começa em conheceu de antemão, a esses também chamou, Ele vai fazer o quê? Ou já coloca ali como passado, né? Já fez, a esses também glorificou. Então Ele vai até o fim. A todos que Ele de antemão conheceu, Ele chamou, Ele predestinou. A todos que Ele predestinou, Ele chamou. A todos que Ele chamou, Ele justificou, santificou, não lembro a ordem agora, todos os elos da corrente, até glorificou. Certo? Então Ele vai ser fiel e cumprirá
a glorificação do seu povo. Pink então fala: a compreensão dessa verdade bendita refreará nossas murmurações. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, e um dos efeitos de descansar nesta verdade será o silenciamento de nossas queixas petulantes. Deus é grandemente honrado quando, sob provações e castigos, temos bons pensamentos sobre Ele. Vindicamos a sua sabedoria em nos punir, né, em nos disciplinar, e sua justiça, e reconhecemos seu amor em suas próprias repreensões. A compreensão dessa verdade bendita gerará crescente confiança em Deus. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam ou confiam a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. 1 Pedro 4,19. Quando nos entregamos com confiança e todos os nossos assuntos nas mãos de Deus, plenamente convictos de seu amor e fidelidade, mais cedo nos sentiremos satisfeitos com suas providências e reconheceremos que Ele faz todas as coisas bem. A gente, ao invés de murmurar sobre a providência marca, nós sabemos que Ele faz todas as coisas bem. Não tem forma melhor de acontecer as coisas do que o que nós estamos passando agora. Caso contrário, Deus não é Deus. Deus não é fiel, Deus não é bom, Deus não é sábio, Deus não é onisciente, Deus não é onipotente. Então, a sua situação, ela está ótima, porque produzirá o efeito que Deus quer. Então, não há motivos para murmurar. Tudo bem, isso foi a fidelidade. Tem um ponto que eu quero trazer, acho que dá tempo, que talvez é um ponto que falta muito na vida da igreja, que seria muito importante que a gente tivesse isso aperfeiçoado, que é a paciência de Deus. Então, o que é paciência? O que é longanimidade? Então, Pink começa falando que muito pouco é falado sobre isso. Ele fala que muito menos foi escrito sobre isso do que sobre as outras excelências do caráter divino. Não poucos daqueles que discorrem longamente sobre os atributos divinos passaram pela paciência de Deus sem qualquer comentário. Não é fácil sugerir uma razão para isso, pois certamente a longanimidade de Deus é uma das perfeições divinas, tanto quanto sua sabedoria, poder ou santidade, e deve ser admirada e referenciada por nós. É verdade que o termo em si não será encontrado em uma concordância com tanta frequência quanto os outros, mas a glória dessa graça em si brilha em quase todas as páginas das Escrituras. É certo que perdemos muito se não meditarmos frequentemente sobre a paciência de Deus e orarmos fervorosamente para que nossos corações e caminhos sejam mais completamente conformados a ela, para que sejamos pacientes como Deus é. Então, talvez, ele fala, o motivo de não falarem muito sobre paciência, sobre essa longanimidade de Deus, é porque ela está frequentemente associada à bondade e misericórdia divina, e a gente acaba misturando essas coisas. E aqui tem alguns textos que você pode ver depois que fala junto, a misericórdia e a paciência de Deus, ou longanimidade, ou também, muitas vezes aparece na nossa tradução como tardio em irar-se, é a palavra de longanimidade. Então, a gente acaba misturando isso, e pensando que paciência, na verdade, é uma demonstração da sua misericórdia, mas ele vai tratar como distintos. E aqui tem o Stephen Charnock que fala o seguinte: faz parte da bondade e da misericórdia divinas, mas, paciência, né? Mas difere de ambas. Deus, sendo a maior bondade, tem a maior brandura. A brandura é sempre a companheira da verdade, da verdadeira bondade. E quanto maior a bondade, maior a brandura. Quem é tão santo quanto Cristo? E quem é tão manso quanto Cristo? A lentidão de Deus para se irar é um ramo, ou um braço, né, da sua misericórdia. Tardio em irar-se e de grande clemência, que é Salmo 145:8. Difere da misericórdia na consideração formal do objeto. A misericórdia considera a criatura como miserável. A paciência a considera como criminosa. A misericórdia se compadece dela em sua miséria. Deus se compadece das criaturas no seu estado de miséria. Mas a sua paciência suporta o pecado que gerou a miséria. E está dando a luz a mais miséria, a mais pecado. Certo? Então a paciência se refere ao pecado em si, a Deus suportar esse pecado. Misericórdia em se compadecer a esse estado de miséria. E essa miséria aconteceu por causa do pecado do homem. E a paciência de Deus se refere então a esse pecado, a suportar esse pecado que levou o homem à miséria e está levando cada vez mais.
Então, paciência é o poder de controle que Deus exerce sobre Ele mesmo, fazendo suportar e se abster de punir o ímpio por tanto tempo. Ele é tardio em irar-se. Então, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Por isso, Charnock ainda diz o seguinte: homens que são grandes no mundo, normalmente eles são o quê? São rápidos em suas paixões e não estão tão dispostos a perdoar uma injúria ou a tolerar um ofensor quando alguém de posição inferior o ofende, né? Ele é rápido em vindicar a sua honra. E a falta de poder sobre si mesmo, que o leva a cometer atos impróprios diante de uma provocação, é a falta de poder que leva ele a isso, né? A qualquer provocação já cometer atos impróprios. E a gente pode olhar isso para os nossos governantes, ou para os nossos líderes da igreja, como facilmente, com qualquer provocação, eles já punem, muitas vezes desmedidamente, o pobre que está na frente dele. Certo? Um príncipe que consegue refrear suas paixões é um rei sobre si mesmo e sobre seus súditos. Deus é lento em irar-se porque é grande em poder. Ele não tem menos poder sobre si mesmo do que sobre suas criaturas. Então aqui está falando sobre o poder de se controlar. Uma pessoa que tem esse poder é rei, é grande. E não há ninguém tão grande como o nosso Deus. Porque ele, com justiça, poderia fazer o quê? Quando Adão e Eva pecou, ele poderia exterminar na hora. Mas o que ele fez? Com sua longanimidade, pela sua misericórdia, então, unidas, estendeu isso, proveu o Redentor para salvar alguns. Muito bem, então o ponto de Charnock aqui que distingue misericórdia da paciência é que a misericórdia termina inteiramente na criatura, onde ele se compadece da miséria da criatura. Já a paciência se estende ao próprio Deus, onde ele se domina, se controla, para não exterminar imediatamente a criatura. Então a paciência de Deus é aquela excelência que o faz suportar grandes injúrias, sem se fincar imediatamente. E a pergunta é, somos pacientes? O que acontece quando alguém nos ofende? Qual que é a nossa reação? É interessante como a Bíblia fala que Moisés era manso, não é? O que ele fez quando desceu, o povo estava lá todo desviado? Pegou as tábuas e pá! Fez o povo beber também o ouro. Deus mandou derreter e beber, né? O ouro lá na água. Mas ele, quando estava confrontado com a honra de Deus, ele era firme, não é? Quando acusavam ele, o que ele fazia? Era Deus que o vindicava, não era? Quando seus irmãos foram lá falar mal dele e tudo mais, é Deus que pôs lepra lá na Miriam e tudo mais. Porque ele suportava as suas afrontas contra ele mesmo. Com Deus é diferente, né? Que o Paulo fala também. Paulo suportava, né, as coisas quando era contra ele, mas quando era contra a honra de Deus, ele seja anátema. E a questão é, nós somos pacientes quando nos afrontam, quando nos ofendem? Somos tardios em irar ou nós imediatamente queremos justiça, né? Clamamos por justiça, queremos vingar, queremos passar tudo em panos limpos imediatamente. E somos impacientes, especialmente com nossos irmãos mais fracos. Então, foi essa excelência que Moisés apelou, por exemplo, quando o povo desejou voltar ao Egito e Deus ameaçou ferir com pestilência que os deserdaria. Falou, vou matar todo mundo e de Moisés eu vou fazer outro povo. Moisés, então, como mediador, foi lá. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande misericórdia. Então, ele apelou para essa excelência divina, para que Deus desviasse a sua ira do povo, tivesse paciência, longanimidade. Excelência também demonstrada em Romanos 9:22, quando fala que Deus suporta os vasos de ira, né, para dar a conhecer a sua graça nos vasos de graça, como que é o vaso de ira, vasos de misericórdia. Como? De honra. Então, essa é uma excelência do caráter divino e que muitas vezes os ímpios consideram isso o quê? Eclesiastes 8:11 fala, né, que quando os ímpios veem que não são punidos, isso faz com que eles sejam cada vez mais maus. Porém, como a gente viu, eles serão punidos. A paciência de Deus não é desculpa para
fazer o mal. Isso é, na verdade, misericórdia e paciência de Deus para que nós possamos nos arrepender. Então, Deus da paciência é um dos títulos divinos. Vamos abrir Romanos 15, que esse é um capítulo também bom de se ler neste contexto. Onde o 14 fala a tolerância para com os fracos na fé, né? A liberdade e a caridade, quando os fracos lá, sobre questão de comida, etc. E no 15 fala sobre nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, que é o versículo 1. Né? Então, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom, para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, seguindo Cristo Jesus. Então, paciência e consolação das Escrituras, para que possamos, uns com os outros, seguir o exemplo de Jesus Cristo, sendo brando, sendo manso, suportando as injúrias que são causadas sobre nós com brandura e amor, tolerando os mais fracos, os débeis na fé, com paciência. Então, na igreja, somos todos pecadores, e a única instituição, como eu falado, que exige que você seja pecador para participar. Quem não é pecador não tem parte aqui. Aqui é para os pecadores que estão sendo santificados e redimidos por Cristo Jesus. E nesse meio, injúrias acontecerão, ofensas serão causadas uns aos outros. Mas devemos seguir o exemplo de Cristo, com brandura, com mansidão, e sermos pacientes uns com os outros, longânimos uns com os outros. Então, meu irmão pecou? Perdoa e continua a vida. Pecou de novo? Perdoa e continua a vida. Quantas vezes ele tem que pecar? 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7, né? Paciência. Paciência, o Deus da paciência e da consolação, que é um padrão para nós, que nós devemos imitar. Então, a paciência é para ser um padrão. Essas excelências divinas é para que nós possamos imitá-lo, seguir como ele é, ser santo e perfeito como ele é, paciente como ele é, manso como ele é, que não esmaga a gana quebrada, nem apaga a torcida que fumega lá. Ele cuida, ele sara das ovelhas. Especialmente os líderes, não precisam esmagar as ovelhas, mas sará-las, curá-las, tratá-las, buscá-las, sendo brando, manso e paciente. Muito bem, então sua paciência é manifestada ao lidar com pecadores, é demonstrada especialmente no povo pré-diluviano, né? Os quais, 1 Pedro 3,20, né? Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto este preparava a arca. E neste tempo em que ele preparava a arca, Noé era chamado de quê? O pregador da justiça. Então Deus, com longanimidade, por aproximadamente, ele diz, em 120 anos, Deus anunciando, com toda essa paciência, sendo tardio em irar-se. Ele podia simplesmente dar a arca e acabar com tudo e não esperar que Noé construísse, avisasse, alertasse o povo. Mas Deus foi longânimo. E depois executou sua justiça, porque ele é fiel. Certo? Então, longanimidade é algo que nós devemos ter. Paciência, especialmente para com os nossos irmãos. Então, quão maravilhosa é a paciência de Deus hoje. Em todos os lados, a gente tem pecado atrás de pecado. E estão pecando, aos nossos olhos, pelo menos, cada vez com mais arrogância, não é? E Deus, de novo, longânimo. Então, por que Deus não mata instantaneamente os pecadores? Assim como fez com Ananias e Safira? Porque ele é longânimo. A única resposta é essa, a longanimidade de Deus, que suporta os vasos de ira. Uma longanimidade que devemos imitar. E quanto a nós? Então, quão miseravelmente a gente retribui a Deus? Quão superficial é a nossa gratidão a Deus? Quão tardia é a nossa obediência? E quão frequentes são os nossos pecados, que chamamos de deslizes? Quão frequentes são as nossas quedas? Uma das razões pelas quais Deus permite que a carne permaneça em nós, ou seja, que a gente ainda cometa essas quedas, é para que Ele possa demonstrar que Ele é longânimo para conosco, 2 Pedro 3,9, depois abram lá que o nosso tempo está acabando. Então Deus mostra essa longanimidade em nossa vida,
com esse nosso caráter muitas vezes caindo, né? Então, Pink fala sobre a escola da santa experiência, né? Que é o seguinte, que nossa meditação sobre essa excelência divina abrande nossos corações, e não sejamos mais ríspidos, brutos, esmagando cada um dos nossos irmãos. Torne nossas consciências sensíveis e que aprendamos na escola da santa experiência a paciência dos santos, ou seja, a submissão à vontade divina e a perseverança em fazer o bem. Busquemos fervorosamente a graça para imitar esta excelência divina. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, Jesus Cristo, no Sermão do Monte. No contexto imediato deste versículo, Cristo nos exorta a quê? A amar quem? Só quem nos faz o bem? Porque Deus só derrama a sua graça em quem é justo? Ou Ele faz a chuva cair sobre todo mundo? O sol e tudo mais? Então Ele nos exorta a amar nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, fazer o bem àqueles que nos odeiam. Deus tolera longamente os ímpios, apesar da multidão de seus pecados, e desejaremos ser vingados por causa de uma única injúria. Quão cruéis nós somos com os nossos irmãos que muitas vezes cometeram uma única injúria. Nós queremos esmagá-los com toda a nossa força possível. Onde está a brandura? Onde está a paciência? Onde está o amor? Como nós temos nos relacionados como Cristo? Então esse é um ponto que precisamos aprender, né, nessa escola da santa experiência. A cada dia mais que nosso coração seja amolecido. Que possamos perdoar. Afinal, a oração do Pai Nosso fala que nós devemos perdoar como? Ou nós pedimos, na verdade, né? Perdoe as nossas ofensas assim como nós temos perdoado. Então nós pedimos para Deus nos perdoar assim como nós perdoamos. É uma oração e você faz essa oração? É assim que nós devemos ser, perdoando. Aí depois Cristo ainda fala, né, na sequência lá, porque se não perdoar os pecados, né, Deus não vai te perdoar. Paciência. Certo? Então essa ideia, esse contexto de paciência, não simplesmente de esperar tranquilamente sem estourar, mas de suportar a ofensa. Suportar o peso dessas ofensas que cometem contra você. Não querendo vindicar, ser tardio em irar. Pronto a amar, obedecer, a cuidar, e tardio em irar e se vingar. Na verdade, deixar a vingança com Cristo, né? Tudo bem. Então, a excelência divina deve ser imitada. Alguém quer acrescentar ou questionar alguma coisa? Este é o momento. Muito bem, então, com isso a gente acaba essa parte da excelência divina, a gente vai dar uma pausa na teologia própria e no domingo que vem a gente volta com cristologia ainda, né? Irmão Elielton, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?